Pressupostos sobre preferências. O que será que é isso? Porque eu não sei exatamente. É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu estou construindo uma playlist neste canal de microeconomia, que é uma das grandes áreas aí da economia, juntamente com macroeconomia. Microeconomia se preocupa basicamente em entender as relações ou comportamento de mercado que existem entre empresas e famílias, principalmente entre indivíduos, enfim, o que não envolve o governo propriamente dito ou então o comércio internacional, apenas as relações econômicas do ponto de vista realmente microeconômicas, aquelas que envolvem famílias e empresas. E estou no capítulo 3 deste livro do Varião. Microeconomia, princípios básicos, tem um link aqui na descrição. E eu já fiz, né, já gravei diversos vídeos sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 basicamente tratou sobre a definição do que seja mercado e trouxe algumas ideias gerais de todo o livro. O capítulo 2 tratou sobre restrição orçamentária, que é um outro grande tema de microeconomia. Como a própria palavra já diz, restrição orçamentária, então é algo da renda que está restrita, é uma renda que está restrita. Qualquer tipo de troca comercial por bens e serviços sempre envolve restrição orçamentária. Nós não temos dinheiro infinito, na verdade ninguém tem. E a economia, na verdade, lida com isso, né? Com recursos escassos. E a renda também é um desses recursos, ou a moeda é um desses recursos escassos. E o capítulo 3, avançando então no entendimento do que seja microeconomia, estou tratando sobre preferências. E preferências, o que seria isso? É um conceito econômico do que se pode ter de melhores coisas. Por quê? Olha só o que eu vou dizer aqui. Ó. O capítulo anterior, ou seja, restrição orçamentária, foi dedicado ao esclarecimento do poder pagar. Já este capítulo 3 sobre preferência visa esclarecer o conceito econômico de melhores coisas. Sabe por que isso? Veja nessa frase. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Então a ideia do que pode pagar, isso tem a ver com restrição orçamentária. E as melhores coisas tem a ver com preferências. Então, explicando aqui que este capítulo 3 sobre preferências busca compreender melhor o que são este conceito econômico de melhores coisas. E também é importante entender que os objetos de escolha do consumidor neste capítulo é tido como um nome ou é tratado pelo nome de cestas de consumo. Vamos então aos pressupostos sobre preferência, que é o assunto do vídeo de hoje, depois de quase 3 minutos de introdução. Pressupostos então sobre preferências. Os economistas em geral fazem algumas suposições sobre, abre aspas, consistência, fecha aspas, das preferências dos consumidores. Por exemplo, parece pouco razoável, para não dizer contraditório, termos uma situação em que deixa eu ver qual que é esse símbolo que ele está usando aqui, em que uma cesta é estritamente preferida, em que uma cesta com o produto X é estritamente preferida a Y, e ao mesmo tempo o produto Y seja estritamente preferido a X. Esse negócio de estritamente preferido, indiferente, prefere fracamente, são coisas que eu tratei no vídeo passado sobre preferências do consumidor, que basicamente são 1, 2, 3, são 4. Estritamente preferida, o que o consumidor prefere como cesta de consumo, né? Se ele prefere estritamente, se ele prefere de maneira estrita, se ele é indiferente ou se ele prefere fracamente. Então, sempre que aparecer esses termos é com relação ao vídeo passado sobre preferências do consumidor. Por exemplo, parece pouco razoável, para não dizer contraditório, temos uma situação em que cesta de consumo X estritamente preferida a Y e, ao mesmo tempo, Y estritamente preferida a X, porque isso significaria que o consumidor tem estrita preferência pela cesta X em detrimento da cesta Y e vice-versa. Por isso, costumamos assumir alguns pressupostos sobre como funcionam as relações de preferência. Alguns dos pressupostos sobre as preferências são tão fundamentais que podemos chamá-los de axiomas da teoria do consumidor. Eis aqui 3 desses axiomas sobre preferência do consumidor. Primeiro, completa. Supomos que é possível comparar duas cestas quaisquer, ou seja, dado uma cesta X X qualquer e uma cesta Y qualquer, pressupomos que X cadê o símbolo para eu ver aqui o que significa? X prefere fracamente Y ou Y prefere fracamente X, ou ainda
ambas, caso em que o consumidor é indiferente, caso em que o consumidor é indiferente entre as duas cestas. Nesse caso que ele é indiferente, não é fracamente mesmo. Reflexiva. Supomos que todas as cestas são pelo menos tão boas quanto elas mesmas. X prefere fracamente X1, X1 prefere fracamente X1, X2. Então, completa, reflexiva. Transitiva. X prefere fracamente Y e Y prefere fracamente Z. Pressupomos, então, que X prefere fracamente a cesta de consumo Z. Em outras palavras, se o consumidor acha que X é pelo menos tão boa quanto Y e que Y é pelo menos tão boa quanto Z, então ele acha que X é pelo menos tão boa quanto Z. O primeiro axioma, o de que a preferência completa, raramente é alvo de objeções, pelo menos no que tange aos tipos de escolha que os economistas em geral examinam. Dizer que se pode comparar quaisquer duas cestas é o mesmo que afirmar que o consumidor é capaz de escolher entre duas cestas quaisquer dadas. Alguém pode imaginar situações extremas que envolvam escolhas de vida ou de morte. Escolhas essas de classificação difícil ou mesmo impossível. Tais escolhas, contudo, situam-se em sua maioria fora do domínio da análise econômica. O segundo axioma, o da reflexividade, é trivial. Qualquer cesta é pelo menos tão boa quanto em uma outra idêntica. Os pais de crianças pequenas podem às vezes observar comportamentos que contradizem esse pressuposto, mas ele parece plausível para a maior parte do comportamento adulto. Já o terceiro axioma sobre transitividade, o da transitividade, é mais problemático. Não está claro se a transitividade de preferência é necessariamente uma propriedade obrigatória das preferências. O pressuposto de que as preferências são transitivas não parece ser imperioso em termos só da lógica pura. De fato, não é. A transitividade é uma hipótese sobre o comportamento de escolha das pessoas, não uma afirmação de lógica pura. Não importa se ela é ou não um fato básico da lógica. O que interessa é se ela representa ou não uma descrição acurada ou precisa, de como as pessoas se comportam. No fundo, aqui a gente está tentando entender os pressupostos sobre preferências do consumidor, o comportamento deles. O que você pensaria de uma pessoa que dissesse que prefere a cesta X a cesta Y, de que prefere a cesta Y a Z, mas também prefere a cesta Z a X? Isso certamente seria encarado como indício de um comportamento estranho, contraditório. Mais importante ainda, como se comportaria esse consumidor ao ter de escolher entre as três cestas X, Y e Z? Se lhe pedíssemos que ele escolhesse a cesta de quem mais gosta, ele enfrentaria um problema grave, pois, independentemente da cesta que escolhesse, sempre haveria uma preferida àquela. Para que possamos ter uma teoria na qual as pessoas façam suas melhores escolhas, as preferências têm de satisfazer o axioma de transitividade ou algo muito parecido com ele. Se as preferências não fossem transitivas, poderia haver um conjunto de cestas para as quais não houvesse uma escolha melhor. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, apenas da menção destes três pressupostos básicos sobre preferência, ou seja, completa, reflexiva e transitiva. Eu fico por aqui, até o próximo, onde eu vou tratar sobre curvas de indiferença. No passado eu tratei sobre preferências do consumidor. Valeu!